estudado. Eu me lembro de, em todo o tempo que eu estou na igreja, eu ter estudado uma vez só, em escola dominical, esse assunto aqui. Eu aprendi um pouco mais sobre isso estudando por minha conta. Porque realmente na escola dominical eu me lembro de ter estudado uma única vez há muitos anos atrás. É um assunto bem complexo, mas não é tão difícil quanto parece, quanto num primeiro momento. No primeiro momento, muita gente assusta. Está dando para ouvir bem, tá? Muita gente, no primeiro momento, muita gente assusta com o estudo da escatologia, porque tem aquelas figuras de linguagem muito catastróficas, né, de monstros saindo do mar, e besta que não sai da terra. E a gente começa a ficar muito preocupado com isso, e parece ser uma coisa muito difícil. Realmente não é um estudo tão simples, mas também não é tão complicado, não é o bicho de 7 cabeças que parece ser no primeiro momento, tá certo? Nós vamos tentar fazer esse estudo de uma forma bem tranquila. Eu preparei essa apostila aqui para ser um estudo bem tranquilo da escatologia, para a gente aprender a escatologia de uma forma bem cadenciada, bem tranquila, sem preocupações de aprofundar em temas teológicos, né? Tá ouvindo melhor assim? Então tá. Aí o que para a gente não se preocupar muito com temas teológicos, tipo assim, deixa eu explicar aqui. O pastor sabe disso, né? E outras pessoas talvez saibam. Existem escolas sobre pós-milenarismo, mileniarismo, pré. Nós não vamos ficar presos nisso, porque o objetivo aqui é estudar o que a Bíblia tem a nos ensinar de forma bem tranquila. Num outro momento, quem quiser se aprofundar, de repente a gente faz uma outra classe, num outro momento, para entrar mais nesses assuntos mais teológicos, vamos dizer assim. Aqui nós vamos estudar a Bíblia pela Bíblia. Então, é importante, eu quis falar isso porque eu não, apesar de ser uma coisa que muita gente tem vontade, é um dos problemas de se ensinar sobre o Apocalipse, ou sobre a escatologia, é que sempre tem alguém querendo saber quem que vai ser o anticristo, o que está acontecendo não sei aonde, não sei o quê, né? E muita gente já errou ao longo da história tentando relacionar eventos e datas e pessoas com os eventos apocalípticos. Eu creio que a melhor maneira de nós aprendermos o Apocalipse é estudarmos o que a Bíblia ensina realmente sobre o Apocalipse, para a gente ficar atento. Eu gosto de relacionar muito com a vinda de Jesus. Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias do Antigo Testamento. Só que imagine o seguinte, no Antigo Testamento falava que a virgem daria a luz. De fato, a virgem deu a luz. Mas você imagina alguém que viveu, um judeu, que viveu antes de Jesus vir. Ele lia aquilo e falou, cara, como é que a virgem vai dar a luz? Não vai ser. Aí ele queria fazer uma metáfora daquilo. Não, isso não é bem uma virgem, é uma mulher santa. Ele queria arrumar um jeito de explicar que aquela virgem, dar uma conotação para aquela virgem, não é? Porque é natural. E, no entanto, era uma virgem de verdade, né, que deu a luz. Depois, todas as profecias a respeito de Jesus, a respeito do Messias, depois que elas foram cumpridas em Jesus, você falava assim, rapaz, estava escrito o tempo todo e a gente não enxergava. Apocalipse, a escatologia, eu acho que tem muito disso. Tem muita coisa que a gente fica tentando projetar o que vai acontecer, que na hora que acontecer, você vai falar, nossa, mas estava o tempo todo na minha cara e eu não enxergava. Então a gente tem que estudar o que a Bíblia nos ensina, para a gente ter bem isso em mente. Porque se você tiver bem sedimentado o que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos, você vai conseguir perceber quando as coisas estiverem acontecendo. Tá certo? Então, o nosso objetivo aqui não é relacionar eventos, pessoas do tempo atual com... Eu não quero... Apesar da gente acabar fazendo alguma correlação, não é o objetivo de eu dar nome a ninguém, falar que um fulano é anticristo, ciclano ou que isso, que aquilo vai acontecer. O objetivo maior é aprendermos as Escrituras, o que as Escrituras dizem.
Uma outra coisa importante da gente ressaltar antes propriamente do estudo é que o método usado na apostila, no nosso estudo, é o método literal de interpretação bíblica. Eu creio que o método literal de interpretação bíblica é o melhor método de interpretação bíblica, é o único método que te dá realmente a interpretação adequada da Bíblia. Aí o que é o método de interpretação literal da Escritura? João, o que você acha que é o método literal de interpretação da Escritura? Amém. Mas eu quero ressaltar o que é um método literal. É que a gente vai vou ler até o que está na apostila. Olha só. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregado de modo escrito, oral ou conceitual. Então, o que significa isso? Se eu digo que isso aqui é um púlpito, se está escrito na Bíblia que é um púlpito, eu não posso imaginar que é uma caixa de som. Está escrito é um púlpito, púlpito é púlpito. Caixa de som, caixa de som. Banco é banco, pode perguntar, irmão. Isso. Exatamente. Quase isso, irmão. Quase isso. O que acontece? Você usou um excelente exemplo. Excelente Davi. O Antigo Testamento falava que o Messias viria de uma virgem. Mas como virgem não pode conceber, as pessoas ficavam tentando imaginar o que significava essa palavra ali. E, no entanto, significou o jeito mais simples da tradução, que era uma virgem, uma mulher virgem, realmente virgem. Então, o método mais assertivo para se interpretar a Bíblia é o que dá, é o método literal, é o método que traz o sentido literal a cada palavra, com um adendo. Qual é o adendo? Nem tudo que existem várias figuras de linguagem na Bíblia que não significam exatamente o que a palavra diz, mas o contexto nos deixa claro que é uma figura de linguagem. Vou dar um exemplo. Quando Jesus passou andando, João Batista viu Jesus passando e falou assim para os discípulos dele, para os discípulos de João Batista, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava falando que Jesus era um carneirinho? O que ele estava querendo dizer ali? É uma figura de linguagem. Mas por que essa figura de linguagem? Por que a figura cordeiro? E o que o cordeiro representava? Olha só, ele estava falando isso para judeus. O que o cordeiro representava para o judeu? Era o animal que você usava para o sacrifício, para quê? Para expiar o pecado. Então, para eles ali naquele contexto, ele falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, tinha sentido pleno. Ele não estava falando que Jesus era um animal. Ele estava dizendo que a imputabilidade do pecado, Deus providenciou ele para que todo o pecado fosse remido nele, fosse imputado a ele e aí nós pudéssemos alcançar a salvação. É um sentido figurado? Mas é perfeitamente entendido pelo próprio contexto o que ele estava querendo dizer com aquilo. Talvez, se João Batista falasse aquilo para os romanos, talvez os romanos não entendessem. Por quê? Porque o romano não usava a questão do cordeiro. Então é importante a gente entender que o método literal, ele tem que tomar esses dois cuidados. Primeiro, algumas linguagens figuradas, que o contexto nos mostra exatamente o que ele quer dizer. E algumas coisas que são culturais, são figurativas e culturais. Você precisa entender a cultura também para você entender. Por exemplo, se você pegar os evangelhos e ler a passagem da mulher samaritana,
que os discípulos chegaram e se admiraram dele estar conversando com ela, se você não conhecer o contexto da época, você não vai entender a admiração. Nós aqui hoje, no Brasil, de 2024, não entenderíamos por que os discípulos ficaram admirados. Porque para nós é uma coisa comum um homem conversar com uma mulher. Não tem nada demais, não é verdade? Eles ficaram admirados por quê? Porque naquela época isso não acontecia. Então a gente tem que entender tem que ter esses dois tipos de cuidado. Só um minutinho. Chamada, né? Então. Tem caneta aí, gente? Então toma aí, ó. Escreve o nome. Vai passando aí. Todo mundo põe o nome aí, fazendo favor. Depois eu tenho que entregar. Voltar onde eu estava. Mulher samaritana. Então o que acontece? Nós temos que entender temos que ter esses dois cuidados ao usar o método literal. Usar o método literal não quer dizer que... Literal. É isso. O método literal é o seguinte. O que significa, então, o método literal? O método literal é que se eu ler algum texto que está dizendo assim... Sim, é interpretar. Só que você pode... Eu estou puxando muito pelo método literal, porque a questão escatológica, tem algumas linhas escatológicas que elas olham a escatologia como um todo de maneira figurada. Eles não acreditam que é o que está escrito ali, aí eles ficam tentando arrumar alguma explicação para o que está escrito ali. Então, tipo assim, quando fala na Bíblia que Jesus, os mortos ressuscitarão, não é uma metáfora. Haverá uma... Não, vai ressuscitar os mortos, eles vão sair, eles vão levantar da sepultura e vão ressuscitar. É isso que é o método literal. Se você faz um método alegórico, você poderia dizer assim, não, ele não é que vai ressuscitar as pessoas, é que vai haver um renovo, vai haver um novo mover nas pessoas. Não, o método literal diz o seguinte, se a Bíblia está dizendo que vão ressuscitar da sepultura, eles vão ressuscitar, de verdade, vai levantar os corpos da sepultura. Essa é a diferença do método literal para o método alegórico. Sim, por isso que eu estou querendo, mas eu estou colocando claro já no início do nosso estudo que o método que nós estamos usando é o literal. Vocês vão entender ao longo do estudo por que isso é importante. Então, dito isso, gente, todo mundo entendeu o que é o método literal, né? A gente tem que guardar alguns cuidados, mas nós vamos, a princípio, interpretar a Bíblia pelo que está escrito nela. Tá certo? Então, beleza. Então, abra sua Bíblia aí, em Mateus 24. Nós vamos começar pelo começo. Né? É um lugar bom de começar, o começo. Porque às vezes a gente pode parecer um pleonasmo, né? Eu não sei nem se é pleonasmo que diz, mas é uma coisa que pode estranha, pode parecer até um pleonasmo, mas tem muita gente que não começa pelo começo. Começa pelo meio, começa pelo fim, e aí causa uma confusão desnecessária, né? Para a gente poder entender bem o Apocalipse, eu acho que um método também bem interessante é fazer por etapa. Isso. Até mesmo, isso mesmo já é um erro. As pessoas relacionarem escatologia com Apocalipse. O que é escatologia, gente? Isso. Escatos, últimas horas, últimos tempos. Logia, estudo. Então é o estudo das últimas coisas. Mas não é, a escatologia bíblica, ela não está resumida no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro dedicado ao que vai acontecer nos últimos tempos. Mas ela existe, você acha, o assunto escatologia, você acha desde Gênesis até Apocalipse na Bíblia. Alguns livros com mais detalhes, outros com menos, mas acha. Então, ela não é um assunto exclusivo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro exclusivo de escatologia. Mas ele não
não é somente no livro de Apocalipse que nós encontramos. Inclusive, existem assuntos escatológicos que simplesmente não estão no livro de Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse ele fica muito concentrado no que vai acontecer num período escatológico, que será o período da grande tribulação. O período milenar ele fala um pouquinho do estado eterno, mas tipo assim, o livro de Apocalipse é o seguinte: os 3 primeiros capítulos está falando da carta às igrejas, o 4º capítulo fala de um acontecimento no mundo espiritual, do capítulo 5 até o capítulo 20, está tratando sobre a grande tribulação. O capítulo 21 fala sobre o milênio, rapidamente, e o capítulo 22 fala sobre o estado eterno, que nós vamos estudar tudo isso aí. Então, abra lá sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui para ficar mais organizada a leitura. Todo mundo encontrou? Então, vamos ler. Jesus está assim na minha Bíblia, assim, o título está assim: Jesus prediz o final dos tempos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o quê? O fim. Então aqui Jesus estava falando sobre o princípio das dores. Então primeiro vamos entender o que aconteceu ali naquele contexto. Jesus estava saindo do templo. Que tempo era esse? Hein, Botinha? Que templo que você que gosta? Que templo que era? O templo de Jerusalém. Era o templo de Herodes, que Herodes tinha construído. Na época de Jesus, era a construção, provavelmente a construção mais suntuosa de Jerusalém. Era a maior construção, a magnífica construção que tinha em Jerusalém naquela época. E Jesus saindo do templo, saindo pelo pátio ali, os seus discípulos chegaram e falaram: olha, mestre, que construção bonita, olha só que colunas, que prédio. Aí Jesus olha para aquilo, olha para a cara deles e fala assim: olha, está vendo isso tudo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles guardaram aquilo no coração, ficaram impactados com essa palavra de Jesus, né? E quando eles estavam mais tarde, à noite, porque se você for olhando aí o versículo, ele fala assim, ó, lá no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte que ele fica
na cidade de Jerusalém, logo ao lado do monte. Então eles foram provavelmente acampar lá à noite para dormir. E aí os discípulos, nesse momento, chegaram para Jesus e falaram assim, aí, olha importante a gente entender a interpretação bíblica. Olha o que eles perguntam para Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular. Quem que chegou a Jesus, gente? Foram os em particular. Que discípulos são esses? Era todo mundo? Provavelmente podia até ter mais alguém, mas eram aqueles que andavam com Jesus. Quem já viu The Chosen aí? Não sei quem já viu. Quem já viu? Quem já viu The Chosen, vocês observam facilmente ali que tem um grupo de pessoas que andam junto com Jesus. No caso, é os 12, tem mais umas mulheres ali e tal. Mas tem um grupo de pessoas que aonde Jesus vai, eles acompanham. Diferente da multidão, que é quando Jesus chega num lugar, aparece mais gente e tal, mas esse grupo é o grupo que anda com eles. Então, esses discípulos em particular, estava tratando dessas pessoas, que seriam, no futuro, quem? Aí, os apóstolos. Que os apóstolos são quem? Só a igreja. Nesse momento aqui, a igreja ainda não tinha acontecido. Porque a igreja ela só nasce após a morte de Jesus. Quando eles se convertem e recebem o Espírito Santo, e aí eles passam a ser igreja. Até então eles são discípulos de Jesus. Eles ainda não são igreja. Então os discípulos em particular procuram Jesus e falam, Senhor, que sinal, dizem que quando serão essas coisas? Que coisa que eles estão perguntando? Quando? Quando serão essas coisas? Que coisa que eles estão perguntando? A destruição do templo. Foi o que ele tinha falado de manhã. Falou, esse templo aqui, está vendo isso tudo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, primeira coisa, eles fazem 3 perguntas para Jesus numa só. Primeiro eles perguntam, quando serão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo. Aí eles emendam. E que sinal haverá da tua vinda? Eles já sabiam, Jesus já pregava para eles que ele voltaria. Então, qual sinal será o sinal da sua vinda? E eles sabiam que essa vinda estava relacionada ao fim do mundo. Não, eles tinham, porque eles esperam. Então, os judeus, eles esperam. Por que os judeus, não, de maneira geral, não aceitaram Jesus, não receberam Jesus? Ele ia vir como um libertador, um rei que ia arrebentar com tudo. E Jesus veio o quê? Veio manso, veio humilde, pregando o evangelho do reino. Quando ele pergunta dessa vinda, ele está perguntando dessa vinda, porque essa vinda foi prometida no Antigo Testamento. Que ele viria como libertador, como Senhor, como Rei dos Reis. Ele está perguntando disso. Quando que isso vai acontecer? Essa vinda que você vem para resolver tudo, para colocar a nação de Israel em primeiro lugar. Que eles estão esperando em nós também. É a nossa segunda vinda. E é a vinda deles como o Messias prometido. Aquele que ia vir e ia colocar Israel em protagonismo mundial. Então ele pergunta, Senhor, quando que vai ser essa vinda gloriosa sua e o fim do mundo? Então ele faz 3 perguntas para Jesus. Ele quer saber quando que vai acontecer a destruição do templo, igual é o sinal da vinda dele e do fim do tempo, dos tempos. E aí Jesus começa a falar. Depois, se você ver o resto de Mateus 24, você vê que ele responde essa pergunta. Mas ele começa, antes de responder essa pergunta, ele começa respondendo o princípio das dores. Então ele começa respondendo o que ia acontecer antes do sinal do fim dos tempos. Então ele fala assim, aí ele começa dizendo, ele começa aqui, vamos ler mais um pedacinho aqui, ele diz assim, cuidado, ninguém os engane, pois virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então a primeira coisa que ele fala, vai aparecer um monte de gente aí dizendo que é o Cristo, dizendo que sou eu, dizendo que é o Messias. Não acrediteis. Isso já acontece hoje, gente? Pode perguntar. Não, você quer perguntar, Sandro? Isso já acontece hoje? Já.
Mas acontece. Então, o que Jesus fala, recomenda? Cuidado para que ninguém vos engane, porque é possível ser enganado. Certo? Então, primeira coisa que ele fala, ó, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Isso na época que Jesus estava ainda na terra, já tinha outros caras se dizendo que era Cristo. Sim. Então, no início da igreja, teve esse problema aí. Teve esse problema. Começou a aparecer mais gente dizendo que era Cristo também. Tem várias heresias da primeiro século da igreja que era relacionada a pessoas se dizendo Cristo. Incrível, né? Mas é. Então, ele fala, ó, ninguém vos engane. Primeira coisa que ele fala, aí ele fala assim, ó. Vocês ouvirão falar de guerras. A gente ouve falar de guerra, gente? De rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Então, guerras é normal acontecer. Jesus estava dizendo, na época de Jesus isso já acontecia. Já estancava a guerra para todo quanto que era lado. E até hoje acontece. Hoje se eu perguntar aqui, vocês facilmente falam umas 2, 3 guerras. Tem a guerra lá de Israel contra o Hamas, tem a guerra na Ucrânia com a Rússia, tem a guerra no Azerbaijão e por aí vai. Então você vai estar. Nunca houve na história humana um período que você pudesse falar assim, ó, não está tendo guerra em lugar nenhum. Sempre teve. Tem uns períodos que está mais aguerrido, o negócio está mais espalhado, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas você não tem um momento na história humana que você possa falar, não está tendo guerra em algum lugar. Sempre está tendo. Então não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque quando você passa por um momento de terremoto e guerra e catástrofe, sempre tem a primeira coisa que acontece é aparecer alguém e falar assim, o mundo está acabando, Jesus está voltando, não é? A primeira coisa que acontece é isso. Acontece, estourou uma guerra não sei aonde, Jesus está voltando. Deu um terremoto não sei aonde, o mundo vai acabar. Mas Jesus começa a dar detalhes, dar sinais daquilo que não é o fim. Não é o fim. E aí ele continua. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então, todo esse cenário caótico que a gente está vivendo é só o início das dores. Então, às vezes, a gente se alarma com o que está acontecendo. Quando a gente estudar mais para frente as próximas lições, vocês vão ver que isso aí é fichinha. Tudo que a gente está vendo hoje é fichinha. Eu fico imaginando, é por isso que a gente tem que ter conhecimento bíblico aprofundado, bem sedimentado da palavra de Deus sobre escatologia. Por quê? O anticristo já veio? O anticristo não veio ainda, certo? Mas imagina se você vivesse em 1940, lá na Alemanha. Provavelmente você ia achar que o anticristo tinha chegado. Mas não é o anticristo, não é ainda o anticristo. E como que você pode definir que ele não era? Através do estudo sedimentado da Bíblia. Da mesma forma que várias pessoas se dizendo ser o Cristo apareceu, vários personagens na história apareceram que num primeiro momento você podia falar, nossa, aquele cara ali é o anticristo. Só que nenhum deles, conseguiu preencher todos os requisitos para caber na figura do anticristo. Era como é que a gente chama? Como é que chama, irmão? Quando a gente fala um tipo, isso aí. Ele era uma forma, mas não era o anticristo. A palavra João fala sobre vários anticristos, mas o anticristo é alguém diferente. Entendeu? O anticristo nós vamos estudar mais na frente, que a gente vai ver que vai caber a uma pessoa específica.
Sim. E para não sermos enganados, a gente precisa do quê? Ele fala, cuidado que ninguém vos enganeis. Como que a gente tem esse cuidado? É estudando as Escrituras. É o único jeito de não ser enganado. Senão a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, tá certo? E é por isso que eu gosto de trabalhar no estudo, em todo o estudo bíblico, mas em especial no estudo da escatologia, em cima da Bíblia. Pode ver, até agora a gente só leu Bíblia. E com interpretação simples, interpretação que não precisa ser um teólogo para entender. É simplesmente o que está escrito mesmo. Então, continuando. Então, Jesus adverte sobre várias coisas. Ele fala sobre. Aí ele começa a falar sobre a perseguição da igreja. Olha só. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Ele está falando com quem? Lá atrás a gente viu que ele estava falando essas palavras com os discípulos em particular, a futura igreja. E aí ele começa a falar assim, ó. Então eles os entregarão para ser perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aconteceu, gente? Não? Ué, é aquele monte de cristão que foi queimado lá por Nero, que foi... Aconteceu e acontece ainda hoje. E vai continuar acontecendo. Nós aqui no Brasil, gente, a gente está numa maravilha, num conforto. Não aconteceu em todo mundo com todo, mas já aconteceu. Vem acontecendo ao longo da... Hoje ainda, na Ásia, existem cristãos que acontece isso com eles. A gente aqui não, a gente aqui está nadando. Sim, nós vamos ver isso aí mais para frente, que isso vai... Por isso que ele chama de princípio das dores. É interessante a palavra usada, a palavra que foi traduzida como princípio das dores, ela vem de uma palavra grega que significa odinon. Essa palavra, ela significa as dores de parto. Aquelas dores que a mulher tem antes de ter a criança. Que é uma dor que começa com umas pontadas, eu não sei, eu conheço as mulheres falar dizer, mas começa... Mas exatamente, vai aumentando até que o parto acontece. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Ele fala assim, ó, essas dores, elas vão se intensificando até o momento que ela vai dar a luz. Qual que é a luz dessas dores aqui? Não, negativo. Qual que é a luz que essas dores vão dar? A mulher, quando está com dores de parto, ela dá a luz a uma criança. Isso aqui, ele comparou as dores de parto, que vai dar luz a alguma coisa, algum evento. Que evento é esse? Não é a volta de Cristo, é a grande tribulação. Aí a chapa vai esquentar, gente. Aqui nós estamos nadando de braçada. Na grande tribulação, aí a igreja vai ser perseguida. Aí o negócio vai ficar enrolado. Vai. Vou te dar uma resposta rápida, porque nós vamos estudar isso depois. A igreja passa pela grande tribulação. Passar a grande tribulação inteirinha, até o final. Vai passar os 7 anos da grande tribulação. Você só não vai passar se você morrer. Se você estiver vivo, vai passar. Cultuar, rapaz, na prática você vai ter que se enfiar no meio do mato e esconder, porque o nego vai querer te matar. É no final da grande tribulação. No final da grande tribulação. Depois nós vamos entrar nisso aí. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque tem um monte de estudo aí para a gente fazer. Não tem como eu entrar na outra lição. Mas eu vou, dentro do texto de hoje, eu já posso dizer para você assim, lê aí, irmã, o que está escrito. Aí já está falando da grande... Desculpa, só te interromper, irmão. Aqui ela já está lendo a parte que Jesus está falando da grande tribulação, tá? Lê, irmã. Deixa eu perguntar um negócio para a irmã. Quem são os escolhidos na Bíblia? No contexto bíblico, no contexto dos evangelhos, quem são os escolhidos? É a igreja. Os escolhidos é a igreja. No contexto bíblico dos evangelhos, os escolhidos são aqueles que se convertem.
Se a igreja não está aqui na grande tribulação, para que aqueles dias teriam que ser abreviados por causa dos escolhidos? Eles não estão aqui? Uhum. Mas olha só, a palavra, eu não posso, eu não quero entrar nessa lição, porque é uma lição específica isso. Mas só para a irmã entender. Quando que acontece a ressurreição dos mortos em Cristo? Quando que acontece na segunda vinda? Quando que acontece a segunda vinda? No final da grande tribulação, concorda? Não, a palavra deixa claro. Nós, os que estivermos vivos, de modo nenhum precederemos os que estão mortos. Porque primeiro eles vão ressuscitar e depois nós, juntamente com eles, se eles só vão ressuscitar lá no final da grande tribulação, como é que a gente foi embora antes? Sim. Ah, aí ele leva a igreja. Essa aí é a ideia darwinista. Sim, isso. E os mortos em Cristo? Tá, e os mortos em Cristo estão aonde? Mas eles ressuscitam quando? Abre lá Apocalipse 20 lá, vê onde eles ressuscitam. Eles só ressuscitam depois que o diabo foi preso. No fim da grande tribulação. Abre lá Apocalipse 20, você vai ver. Só depois que Satanás foi trancado, que o anticristo e o falso profeta foi lançado no lago de fogo, que há a primeira ressurreição. Se nós não vamos na frente deles, pode ler lá, Apocalipse 20. Mas enfim, isso é um assunto para outra aula, tá? Eu posso até conversar com a irmã depois da aula aqui, não tem problema nenhum. Mas vamos continuar a nossa aula aqui. Então, gente, olha só, ele começa dizendo sobre a perseguição da igreja. E fala que a maldade aumentará em muito. E, finalmente, ele fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, esse então virá o fim. Que fim é esse? É o fim de Jesus voltando? É ou não? É a grande tribulação. Se você vê aí, ele fala, então virá o fim. Aí ele começa a falar do fim. O fim que ele está se relacionando aí não é a volta de Cristo. O fim que ele está dizendo aí é a grande tribulação. Porque logo depois ele começa a falar da grande tribulação. Certo? Então, o fim que ele está relacionando aí é a grande tribulação. Não é a volta dele ainda. É a grande tribulação. Então, exatamente. E a vinda do Filho do Homem, o que fala aí? O que fala que ele vai fazer com os escolhidos? Ó, aparecerá do céu o sinal que estão aonde? Na terra. Não, mas é o que o dá. Essa ideia, irmã. Veja bem. Eu não queria nem falar muito disso, mas vou dar uma palhinha aqui. Essa é a escola escatológica. Agora tem hora que faço até confusão, em tanta coisa que é pré-tribulacionista, que a igreja vai embora antes da grande tribulação. Essa escola é nova. Essa escola surgiu há 100, 120 anos atrás, com Darby. Desde lá da igreja primitiva até recente, a teologia, só tinha teologia que a igreja ia passar pela grande tribulação. Aí veio o Darby e falou, não. Aí teve né, ele entendeu que a igreja ia embora antes. Ele entendeu que a igreja ia embora antes. É confortável. Eu gostaria muito de
ir embora antes da grande tribulação. Seria uma maravilha. O negócio vai pegar aqui, Jesus vem, leva a gente, deixa arder aí. Mas a gente não é o que eu quero, é o que a Bíblia ensina. Né? Não é o que eu quero. Eu não queria passar pela grande tribulação. Eu não quero, não queria, não gostaria. Mas não é isso que é. A gente vai ver ao decorrer do estudo que não é bem isso. Apesar de ser muito confortável essa ideia que a gente vai embora antes, não é a ideia bíblica. Não é a Bíblia, ela tem textos que deixam muito claro que quem estiver vivo aí vai passar pela grande tribulação. Que vai haver cristãos na grande tribulação e nós vamos passar. E que o arrebatamento é só junto com a volta de Cristo. Não tem nenhum texto literalmente claro que você possa relacionar com Jesus vindo numa forma escondida buscar a igreja. Eu fui ensinado assim. É confortável. Uhum. Foi com Darby. Tem uns 120 anos, mais ou menos, que... Na verdade, a gente tem que estar vigiando e orando. É o que é o nosso praticando a palavra da revista. Ó. Aquele que perseverar até o fim, está salvo. É uma teologia moderna, exatamente. É uma teologia moderna. Não, não, mas alguém da igreja vai passar. Pode não ser nós, mas alguém vai passar. Mas eu acho que também tem muita preocupação, irmão, porque é, na verdade, o que acontece? Existe também uma ideia. A igreja tem muito preocupação em passar pela grande tribulação. Né? Enfim, então, o que acontece? Nós vamos ver que Deus tem propósito na tribulação para a igreja. Para a igreja. Mas veja bem, a questão às vezes que dá também é porque a gente tem muitas vezes quando a gente pensa isso, a gente pensa na ótica errada do ponto de vista da Escritura sobre a tribulação. É o que o pessoal que é darwinista pensa muito, irmão. Que é assim, a tribulação é um momento de ira de Deus, e a ira de Deus não vai vir sobre a igreja. A igreja já foi livre da ira. Sim, é exatamente isso. O problema é que a gente correlaciona de uma maneira um pouco errada, equivocada isso. O que acontece? Vamos fazer uma analogia aqui, vamos pensar nas pragas no Egito Antigo. As pragas que Deus mandou sobre o Egito Antigo, Ele mandou para julgamento, para ira contra quem? Quem que Ele estava julgando ali? Os egípcios. Mas Israel não estava lá no meio? Estava. Israel sofria das pragas? Exatamente isso aí. Israel estava no meio lá das pragas, as pragas desciam e Israel ficava de boa. Por quê? Porque as pragas eram para os egípcios. Assim será na grande tribulação. As pragas que Deus vai enviar pragas terríveis sobre a terra. Mas essas pragas não vão atingir diretamente os cristãos. Não que nós não vamos ter problema. Nós vamos ter problema não da parte de Deus, nós vamos ter problema da parte da perseguição do mundo à igreja. Que eles vão nos odiar. Vai ser um momento que nós vamos ser mais odiados. Exatamente. Então, mas isso o que acontece? É uma forma de Deus começar a separar o joio do trigo. Porque a palavra mesmo diz que no meio do trigo ia ter, o inimigo semeou um monte de joio e está lá.
Aí, Senhor, inimigo semeou o joio, vamos arrancar. Não, deixa crescer. Chegar no tempo da colheita, aí, é igual. Por que ele fala para não arrancar o joio do meio do trigo? Porque só você ia correr o risco de arrancar o trigo junto. Qual que é a diferença do joio e do trigo, vocês sabem? Não, o joio e do trigo eles são iguaizinhos. É na hora que dá o fruto é um grão. O trigo dá o grão e o joio não dá. E aí você consegue diferenciar. Esse aqui deu trigo, deu grão, então ele é trigo. Esse aqui não deu, é joio, corta. Entendeu? Aí o que acontece? É exatamente o que vai acontecer. É um jeito de Deus expurgar os verdadeiros cristãos. Porque nós estamos hoje a verdade é essa. Nós estamos num bolo que existe o que eu chamo de cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? Tem tanta gente que se diz cristão hoje que não sabe nem o que é se converter, não passou pela conversão. Ela nasceu num ambiente, assim como existe muito muçulmano, que é muçulmano, porque nasceu num lugar, é muçulmano, e falou, você foi ensinado, você é muçulmano. Tem muito cristão que nasceu num lugar cristão e foi ensinado assim, mas não passou pela conversão. Não, a igreja é governada por Cristo. Mas nós vamos passar as tribulações, vai. Durante o período do governo do anticristo, nós vamos estar por aí. Provavelmente fugindo. Provavelmente fugindo. Oi? Sair fora disso aí só se a gente falecer antes, né? Não, vai. Isso aí vai purificar a igreja. Quem tiver morrido já, vai estar lá tranquilo. Esses aí vão estar tranquilos. Sim. Com certeza. Mas o que acontece, irmão? Os cristãos que morrerem antes, tá tranquilo, eles estão lá no paraíso, de boa. Agora, quem tiver por aí vai passar. Oi? Olha, eu creio. Então, eu creio que para o tempo final, e Deus já está fazendo isso, Ele está levantando pessoas que vão começar a proclamar essa verdade. Ele não deixa. Então, a gente tem que proclamar. Irmão, quer ver? Ó, vamos. Olha só, vamos fazer o seguinte, é isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Bíblia explicar isso pra gente? Vamos lá, Apocalipse 20. Ó. Não, acho que é, peraí. 19, não é 20 não, é 19. Ó, vou ler aqui. Peraí, irmão, só um minutinho que eu já te falo. Ó, vou começar, para não ler tudo, vou ler a partir do versículo 19. 19. Não, capítulo 19, versículo 19. Vou ler aqui, ó. E vi a besta. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. No contexto aqui, quem estava sentado sobre o cavalo e o seu exército era Cristo. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo,
que arde com enxofre. Ou seja, primeiro ele pegou o quê? Ele pegou o anticristo, que é a besta, e o falso profeta e fez o quê? Lançou eles vivos no lago de fogo e enxofre. Foi o que acabou de ler aqui, não foi? E os demais foram mortos. Os demais quem? Os demais exércitos que estavam ali reunidos para fazer guerra contra ele. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves dos céus se fartaram de suas carnes. Vamos continuar. Aí, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ou seja, ele já tinha jogado a besta do anticristo no lago de fogo. Aí ele pegou agora o diabo e prendeu ele. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs um selo para que ele não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois disso importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre ele. Foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta. A besta aparece quando, irmão? Não é na grande tribulação que a besta aparece, o anticristo? A besta é o anticristo. Eles foram degolados porque eles não adoraram quem? Para eles não adorarem, eles tinham que estar aqui, correto? Ué, como não? Pelo testemunho de Jesus. Aqui, ó. Que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quem que testemunha Jesus é a igreja. Ó. Mas vamos continuar. Mas então, entendi. Uhum. Sim. Então vamos continuar lendo. Mas eu quero explicar o que a Bíblia diz. Olha só, essa é a linha. Então vamos lá, vamos continuar. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Que outros mortos são esses aí? São os mortos que não tinham Cristo. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha onde que está acontecendo a primeira ressurreição. Está vendo aí? Depois que Satanás estava preso, depois que o falso profeta foi lançado no lago de fogo. Depois disso que aconteceu a primeira ressurreição. Não, volta um... Esses outros mortos são aqueles que estão condenados. Porque os mortos que reviveram nesse momento são os que não estão condenados. São os mortos em Cristo. Olha só o que diz, ó. Esta é o quê? O que está escrito aí? Primeira ressurreição. A Bíblia não diz que quem for arrebatado não vai passar na frente de quem morreu? A gente pode ir lá e olhar no texto lá de, acho que é 1 Coríntios 57, não é isso? 51. Leia, irmão. Em fechar de olhos. Só um minutinho, irmão. Deixa eu interromper. Primeiro, essa ideia que a irmã está defendendo, defende a ideia de um arrebatamento secreto, certo? Mas olha só, soar da trombeta. Ele não está falando nada secreto aí. Ele está falando de tocar uma trombeta, vai. Continua, irmão. De incorruptibilidade.
Então, o que ele fala ali? Ó, os mortos ressuscitarão e nós, não é isso que fala aí? Primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A gente viu claramente aí que os mortos são ressuscitados depois que Satanás é preso. Isso se dá no final da grande tribulação. Mas vamos lá, isso aí a gente vai estudar mais na frente, irmão. Você não precisa aceitar o que eu estou dizendo, não. Eu quero mesmo isso. Eu quero que vocês confrontem. A gente tem que estudar e a Bíblia tem que nos ensinar. Não sou eu que tem que trazer as palavras. Não é a minha palavra, é a palavra bíblica que tem que trazer. Tá certo? Gente, vamos terminar a aula hoje. O importante é que o irmão, o pastor Antônio aqui falou. Praticando a palavra, colocando a palavra em prática. Independente de você pensar uma linha escatológica diferente ou não, etc., o importante é que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós temos que manter a nossa vida de consagração diante de Deus para que possamos continuar no caminho certo. Não, independente do que aconteça, se a gente sobe antes, sobe depois, o importante é estar com o Senhor, não é? Esse aí é o princípio fundamental. A partir da próxima aula, que vai ser no dia 10, a gente vai começar a estudar a escatologia de Daniel, tá bom? As 70 semanas de Daniel, que é muito importante, vai nos ajudar a entender tudo isso também. Alguma dúvida? Muitas dúvidas? A apostila é o seguinte, irmão. Quem quiser, essa apostila aqui, tem que encomendar na secretaria R$10. Aí vai vir uma apostila. Quem quiser eu mando também em PDF. Mas, então, eu acho melhor fazer isso, para não ter que ficar mandando um monte de gente. A gente faz um grupo. Então, eu vou fazer um grupo. Isso. Põe o telefone na frente que eu vou fazer um grupo, que aí eu mando no grupo. Mas quem quiser ter a apostila física, é só encomendar, vai ser R$10. Eu acho que vale a pena, porque ajuda bastante no dia a dia ali, para a gente dar para fazer anotações. E, gente, estudem. Leve isso para casa. Estuda. Não espera chegar na aula para a gente debater, não. Estuda, traz texto. Pode trazer, não me incomoda, não. Vocês podem trazer. Fala, olha, mas isso assim, diz assim, se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar e vou responder numa outra data. Entendeu? Não, irmão, não tem, você está certíssimo, não tem nada para pedir desculpa. Não, é por telefone. Só um minutinho, todo mundo colocou o telefone aqui? Não. Isso é benção, irmão. Isso aí que você está fazendo é benção, tá? E eu tenho um problema que eu tenho que me policiar, que assim, eu às vezes faço umas argumentações muito duras. Então eu tenho que ser mais tranquilo para fazer. Às vezes a pessoa, não é que eu estou querendo tratar ninguém, sabe, achando que eu sei mais do que os outros, não é isso não. Mas eu sou, às vezes eu sou meio incisivo nas minhas argumentações, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso, mas vocês até me perdoam. Mas é isso, a gente está aqui para debater, para estudar a palavra. E o importante, gente, o mais importante mesmo, é a prática da palavra. Porque a gente não está aqui, a palavra de Deus, ela não está aqui para encher nosso conhecimento, encher nossa cabeça. Ela está aqui para mudar o nosso coração. Né, para que a gente possa viver uma vida de mais consagração diante de Deus. Mesmo que nós não venhamos a concordar, o importante é que nós concordarmos em que nós temos que buscar o Senhor, buscar a santificação do Senhor. Porque se a gente estiver buscando santificação no Senhor, isso aí é o que importa. O resto é acessório para nos ajudar, né? Para nos ajudar a crescimento, mas é acessório. O importante é a santificação do Senhor. Alguém quer falar mais alguma coisa? É.
A palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Exatamente. Amém. O mais importante é isso, a gente estudar, a gente conversar aqui e aprender a Bíblia. Por isso que a gente usa o método literal também, que é para entender realmente o que a Bíblia fala. E o mais importante, gente, é que o conhecimento bíblico, ele não é um conhecimento acadêmico, ele é um conhecimento experimental. A Bíblia a gente tem que conhecer de estudá-la, o que diz, mas de experimentá-la na vida da gente também, né? Para que a gente possa clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela queria a volta de Cristo. A igreja atual, muitas vezes, eu tenho a ligeira impressão que a igreja atual, se pudesse ela escolher, ela gostaria de viver. A gente está vivendo tão bem, que se você pudesse escolher viver para sempre aqui, você ia querer. A gente fala em volta de Cristo, mas na verdade a impressão geral que eu tenho é essa, que a gente não quer a volta, a gente não quer o porvir, a gente não quer o celestial, a gente quer é viver bem aqui pro resto da vida. E não, pro resto da vida não, para que a vida seja para sempre aqui, né? Então, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, porque os tempos estão mudando. Eu convido os irmãos, não é o assunto aqui da aula, mas eu convido os irmãos para estudar e ficar atento às notícias que estão acontecendo, especialmente na Palestina, ali naquela região ali, que aquilo ali é o termômetro. Ali é o termômetro do mundo. Ali você consegue perceber o que está acontecendo. Uma coisa interessante, gente, olha só. Na época, por exemplo, que essa escola foi difundida, né, a escola de Darby, por muitos séculos, a igreja era o quê? O Israel de Deus, não é isso? Por quê? Existem vários, nós vamos ver quando a gente estudar o milênio, nós vamos ver que existem várias profecias no Antigo Testamento a respeito de Israel, especificamente Israel. Israel, no ano 70 da era cristã, acabou. Acabou a nação, espalhou pelo mundo inteiro, ficou 20 séculos sem existir Israel. Qualquer pessoa, se você pegar uma pregação de 100 anos atrás, você não ia achar um pastor falando assim, falando sobre Israel como nação. Eles tinham transferido as promessas de Israel para a igreja. Por quê? Porque ninguém acreditava que Israel ia existir mais. Mas em 1948, o que acontece? Está eles lá. Então, não adianta, gente. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O que a gente tem que fazer é saber o que Ele prometeu. Porque às vezes a gente não sabe. Que a palavra, como o pastor pregou aqui hoje, ele falou assim: a palavra de Deus vai cumprir, é fiel. Mas às vezes a gente não sabe o que o Senhor disse, né? Às vezes a gente não sabe. Você tem que, para você saber que ela vai cumprir, eu tenho certeza que ninguém tem dúvida que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas às vezes você não sabe o que Ele disse, né? Então a gente tem que saber o que Ele disse a respeito da igreja, a respeito de Israel, a respeito. E com isso a gente vai. Eu nunca arrisco, eu nunca aponto assim: fulano é o anticristo, ciclano, nunca faço isso. Mas estou sempre observando o que está acontecendo. Conforme algumas coisas, minha antena liga, outras coisas, aí daqui a pouco acontece uma coisa, desliga. Mas eu estou sempre prestando atenção. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, tá bom? Vamos ficar de pé?
Sim. Vamos orar, irmão. Vamos consagrar nossas vidas, vamos buscar o Senhor, que possamos entender que precisamos nos consagrar. Isso é o principal, nós busquemos mais ao Senhor, porque o tempo se abrevia, as dores de parto aumentam, e eu não sei te dizer quando que vai nascer essa criança, mas que as dores estão aumentando, a gente está vendo aí. Ou seja, está próximo. Mais próximo que da época que foi escrita a Bíblia, com certeza. Tá bom? Alguém quer orar? Senhor, nos dê um culto à noite repleto da tua graça, que almas possam se render a teus pés, que seu nome seja glorificado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo e por todos. Amém. Ó, estuda, pega a apostila, estuda, aí tá aí para tirar a dúvida. Prazer, hein? Deus te abençoe, tá? Messias, eu quero a apostila. Então, aí tem que Essa apostila aí.